A paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui contar umas revelações e o preço de revelações. Arrebatamento é muito alto. Então peço no amor do Senhor Jesus, meus irmãos, que vocês ouçam com bastante atenção e guardem no seu coração com bastante carinho. E se você puder, deixe o like e compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, porque é algo muito sério que Deus me mostrou. Há alguns anos atrás, eu orando a Deus, Deus me deu um sonho muito forte. Eu sonhei que entrava numa igreja e ali eu ia congregar e me ajoelhava e começava a orar, orar, orar. E aquele poder de Deus na igreja, de repente saía de dentro do piso um ser terrível. E aquele ser saía dali de dentro e ele tinha um rosto como se enfaixado, uma cara de cobra que pingava assim, muito terrível. E ele estava com muito ódio de mim. E ele vinha com tudo em cima de mim, mas sobre mim havia uma proteção. Então ele batia como se fosse um vidro e ia para trás. E eu olhava do lado, eu sabia que tinha um anjo, mas não me era permitido olhar para esse anjo. Então acordei na madrugada, meus irmãos, tremendo, tremendo, e peguei e fui orar. E comecei a orar, me consagrar a Deus ali naquela noite. E aí orei, levantei, me deitei novamente. E ali quando eu me deitei novamente, me veio como se fosse novamente naquele lugar uma revelação. Mas não era um sonho, era como se fosse um arrebatamento. Eu voltava naquele local orando e olhava para os irmãos, para as irmãs, tudo de véu ali, porque no caso, como eu estou hoje na Congregação Cristã do Brasil, então eu via dessa forma. E tem vários irmãos que vê de outra forma, em outras denominações, que Deus mostra para muitos irmãos. E ali está todos os irmãos de costa para o púlpito e todos com trombetas nas mãos. E então Deus me mostrava. Eu olhava para o alto e via uma luz muito forte, uma luz mais forte do que a luz do sol. Eu tentava olhar e não conseguia para o alto. E aquelas trombetas, aqueles irmãos de costa, e Deus colocou no meu coração que a igreja do Senhor está próxima para sair dessa terra, que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E outra revelação, alguns anos atrás, eu estava orando, me consagrando, jejuando. Então fui deitar na minha cama e antes de deitar, foi como se fosse um arrebatamento de sentido, de espírito. E eu ouvi um relâmpago muito forte e o meu corpo não sabia se eu estava no corpo ou fora do corpo. O meu corpo amortecia tudo. E eu ouvi uma voz que disse assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E de repente me vinha um desespero muito grande, irmão, mas muito grande mesmo. Uma tristeza, porque eu sabia que a igreja tinha sido arrebatada, que os irmãos tinham subido e eu tinha ficado. Isso há alguns anos atrás. Então eu voltei, aquele barulho daquele relâmpago, muito forte, uma tristeza, uma sensação. E o Senhor falava assim, né? Esteja preparado, porque você não sabe o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço, no nome do Senhor Jesus, que você envie esse vídeo para alguém. Não porque eu quero fama, não estou nem aí com fama. Eu quero que você envie esse vídeo para despertar, alertar aquele que está afastado do caminho do Senhor, aquele que está desanimado, aquele que está perdendo a sua fé. Eu vou contar algo agora aqui que muitos criticam: arrebatamento. Muitos não acreditam em arrebatamento de espírito, muitos zombam das revelações dos irmãos, mas eu
Eu não zombo porque já aconteceu comigo, a minha avó foi arrebatada, alguns irmãos foram arrebatados. E se você quiser ter arrebatamento, irmãos, jejua bastante, ora bastante, se consagra bastante, que Deus mostra. Lê a palavra, medita na palavra de dia e de noite. Meus irmãos, alguns anos atrás, eu estava em oração, jejum, buscava muito do Senhor naquele tempo. Estava orando, jejuando e buscando a Deus. Então, de repente, meus irmãos, a janela de casa era transparente. E ali eu jejuando, orando, buscando a Deus, na humildade. E eu comecei a falar com Deus no meu coração. Falei, Senhor, como é lindo, Senhor, o céu. Como é lindo, Senhor. Porque eu estava ouvindo ali, lendo uma palavra sobre o céu, meditando ali nas coisas de Deus. E de repente, irmãos, quando eu olhei para o céu, estava aberto o vidro, o meu espírito saiu do meu corpo. O meu corpo ficou, foi numa fração de segundo. E quando eu olhei, que eu dei em si, eu estava num espaço, tinha passado por essa terra, o meu corpo estava no espaço. Eu via que tinha um ser do meu lado, mas esse ser ele não permitia, não me era permitido olhar para ele. Mas eu sabia que ele estava do meu lado. E quando eu olhei assim para o espaço, estava escuro, eu vi uma cidade, como se fosse uma cidade, cheio de castelo, de longe, irmão. Não foi de perto não, como alguns conseguem entrar, ver. Eu vi de longe, muitos castelos, brilhava. E eu não via como os irmãos vê, ouro, cristal. Eu via que brilhava muito. Como eu via de muito longe, eu via como se fosse preto e branco. Um espaço de longe assim. E, irmãos, eu olhava e me maravilhava com aquilo, via aquelas flutuando lá longe uma cidade. Mas eu via as formas de castelo, via aquele brilho que resplandecia de lá. E de repente, irmãos, como numa fração de segundo eu voltei para o meu corpo. Irmãos, eu chorava, chorava, chorava quando eu voltava para o meu corpo e eu não conseguia falar. Eu fiquei mudo por algumas horas. Tanto que minha mãe olhou para mim, ia falar comigo e tentava falar o que aconteceu, que eu chorava muito, muito. Ela, você está doente? O que aconteceu? Não entendendo o que estava acontecendo. E eu mudo ali, chorava, chorava, não conseguia falar. Depois de algumas horas, eu consegui falar para ela que eu tinha sido arrebatado, que eu tinha visto uma cidade que brilhava muito, que tinha um ser do meu lado, mas eu não podia ver. Irmãos, e essa foi a experiência que eu tive com Deus. O céu existe, irmãos. A Nova Jerusalém existe. E o preço é muito alto por essas revelações. Então valorize isso que você está ouvindo hoje. Porque Deus, o Senhor Jesus, está voltando. Tudo o que se diz da palavra de Deus, do céu, tudo é verdade, irmãos. Não negue a Deus, não largue a Deus por nada. O Senhor Jesus está voltando, meus irmãos. Não desanima, não. Nós vamos sorrir lá. Lá vai ser só alegria. Levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Glória a Deus. E muitas revelações, irmãos, Deus me deu muitas. Mas essas que eu vou contar são para alerta da igreja. Irmãos, eu tive uma revelação, foi a última, há 1 mês e meio. Tive uma revelação dessa forma que o Senhor me deu. Um sonho de revelação, porque nós conhecemos a voz de Deus. Eu sonhei que orei a Deus e me deitei. E eu sonhei que ia para o culto. E quando eu chegava no culto, a igreja estava cheia. E quando eu chegava ali, eu olhava muitos jovens que estavam afastados, muitos moços, moças, e pessoas que estavam afastadas da presença de Deus. E quando chegava na hora, todo mundo estava ansioso para cultuar a Deus, para louvar a Deus. Quando chegava na hora, o irmão que ia atender o culto,
ele estava ali, como é de costume, como eles ficam uma hora e pouco ali para atender o culto, ele saiu para ir no banheiro, para não precisar descer do púlpito. E eu achei estranho, porque ele estava com um rádio, um tipo de um radinho, daqueles antigos na mão. E quando ele entrava para usar o banheiro, eu estava bem próximo ali do banheiro, eu ouvia que ele ligava o rádio e o rádio dizia assim: é declarado a guerra. O radialista falando, quando começa uma guerra, quando começa uma guerra entre países, nações, e aí vem o radialista e fala, né, que começou a guerra. Irmãos, quando ele saiu ali, que ele foi subir no púlpito para atender, antes dele atender, vieram muitas máquinas de guerra, tratores, aqueles que derrubam as barreiras, né, que tiram tanque. Começou a destruir toda a igreja, destruiu tudo, tudo. Eu vi aquelas máquinas enormes passando e eu fiquei debaixo de uma, correndo, quase passou por cima de mim, virou um desespero, irmão, muito grande, um desespero muito grande. E eu correndo para um lado, correndo para o outro, desesperado, e os moços correu. Irmãos, e ali, eu e mais um moço que estava do meu lado, neste sonho, conseguimos fugir, fomos andando pelas ruas, e quando a gente saiu, aquela igreja virou um campo, acabou, não tinha mais igreja, eles tinham destruído tudo. E quando eu saí dali, que estava perto de uma subida, eu vi um bar, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, bebendo, cantando música, pagodes, enfim, vários tipos musicais ali, e eu me assustei, eu falei, nossa, a gente no desespero, quase acabamos de morrer ali, e o bar nessa bagunça, todo mundo feliz, nossa, será que eles não viram e tal? Pensando no meu coração, irmãos, então despertei na madrugada, comecei a orar a Deus, falei, Senhor, que é isso? Porque me deixou muito preocupado, perturbado esse sonho, e comecei a orar, e o Senhor falou para mim que em breve vem a perseguição para a igreja. Em breve. E a perseguição não é para quem está no mundo. Não é para quem está no bar bebendo, para quem está se drogando. É para a igreja. É para aqueles que estão buscando a Deus. E o Senhor me trouxe uma palavra que se encontra em Isaías 55, creio que 6, que diz assim, buscai ao Senhor, porquanto se pode achar. E o Senhor falou ainda mais no meu coração. Muitos que hoje estão afastados, muitos que, jovens, irmãos, que se afastaram, que estão longe da presença de Deus, não vão conseguir voltar, infelizmente. Então, irmãos, você que está ouvindo isso, que está desanimado, que está fraco, procure buscar a Deus, procure orar, procure se consagrar. Hoje, o dia é hoje. Procure voltar, volte para a igreja, volte ao primeiro amor. O Senhor Jesus está voltando. Todas essas revelações que Deus me deu, não foi de barriga cheia não, foi consagrando, jejuando a Deus, orando. Volte, meus irmãos, volte porque ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se você não estiver preparado, você vai ficar. Imagine sofrer tanto nessa terra e ainda perder sua salvação. Então Deus abençoe. Envie esse vídeo para alguém. No amor do Senhor Jesus, envie. Porque é Deus falando. Deus abençoe e fique na santa paz de Deus. Amém.